Pronto, pessoal. Já fiz uma merenda ali, né? Tem que me limpar aqui, tomar um chá. Já, já fui ali, então, fui no banheiro também, para a gente começar o estudo aqui direto sobre o nosso tema de hoje, né, pessoal? O que é que, como é que se diz? Estamos falando desse tema. Qual é o nosso tema de hoje, pessoal? O que é o engano espiritual? E o que fazer para não cair no engano espiritual, né? A gente já respondeu essas duas perguntas, não foi? Que foi o que é o engano espiritual? Como é que se diz? Ele colocou lá, é uma forma de tentar destruir a espiritualidade da pessoa, que vai ser usada a persuasão e promessa enganosa. Então, é isso que se configura como um engano espiritual. Quando destrói a espiritualidade da pessoa, a pessoa não consegue entrar em conexão com o Deus dela, né? E através do meio que é usado isso, ele vai usar a persuasão, que o espírito do engano vai fazer o quê? Ele vai usar as meias verdades. Ele não vai usar totalmente a verdade. Por quê? Porque nele não tem verdade. Então, ele vai. Por isso que a Bíblia, pessoal, a construção da Bíblia, foram mexidas aí por esses homens, mas só que ele não tirou a toda a verdade. Porque se ele tirar algumas verdades que tem ali, se colocasse toda mentira, por exemplo, a Bíblia é toda mentira, as pessoas não iam aceitar, pessoal. Ela não poderia ser enganada. Mas ele colocou umas partes, umas mentiras e deixou ali as verdades. Por quê? Porque através daquela meia ele vai pegar aquela verdade e vai distorcer, vai misturar com a mentira, porque aí você vai acreditar. Você entende como o inimigo ele é astuto? Então, isso é uma astúcia, pessoal, né? Por isso que eu estava pensando aqui na hora que eu estava lanchando ali que essa pregação também é para mim, pessoal. Ela está cortando aí para o seu lado, mas está cortando para mim porque eu sou um que fica aqui falando para vocês, trazendo esses tópicos, os estudos, é eu que estou aqui. Porque meu canal aqui é pouquinha gente, né? Já pensou começar a aumentar aqui os likes, começar a aumentar, eu começar a ter uma visualização grande aí, que a maioria tem muito buscando aí visualização. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que muita gente vai estar de olho em mim, né? Aí vai chegar gente, não, eu sou do grupo tal, tal, não sei o quê, vai querer me convidar, vai querer me dar dinheiro. Não, participe aqui, vai querer, sabe? Isso pode acontecer, pessoal. Então, essa pregação aqui do espírito do engano, né? O engano espiritual, também está cortando para cá, pessoal. Entende? Aí eu aceito, aí saio do engano, aí começa a falar engano para você. O que é que vai ser? É por isso que eu já tive aí convite para entrar num grupo aí, me chamando aí para entrar no grupo, mas eu vi que tinha engano. Né? Eu posso estar aqui agora sem dinheiro, sem nada, mas eu não vou entrar no engano, pessoal, porque isso é a minha salvação, é a minha conexão com a minha espiritualidade. Se eu fazer isso, eu vou matar a minha espiritualidade. Eu vou destruir. Então, quando você faz isso, aceita engano, não sei o que, participa de engano, você está destruindo a sua espiritualidade, que é o quê? A conexão com a verdadeira espiritualidade, com o verdadeiro, com Cristo, com Deus interior. Você destrói essa conexão. Porque Cristo não pode ficar onde tem engano, pessoal.
senão ele não é verdade. Entende? Às vezes aí quando eu estou aqui falando alguma coisa, às vezes dói em você, pessoal, porque é verdade, mas dói também em mim. Isso também serve para mim. Eu estava analisando ali, né? E aí a gente parou aonde? Entende, pessoal? Tá cortando por dois lados, pessoal. Entende? Porque eu posso aqui crescer o canal, porque quando o canal é pequeno, é um canal pequeno. Tem gente que até não quer assistir meu vídeo, um canal pequeno. Pessoal, eu gosto de pessoas que estão falando a verdade. Eu tenho canais aqui que eu assisto que as pessoas estão falando a verdade, mas sabe quanto tem inscrito no canal dela? Eu tenho até mais inscritos. Ela tem 26 pessoas inscritas no canal dela. E a pessoa está lá falando a verdade. Por que que não cresce? Você entende? Porque a maioria das pessoas estão vibrando no engano, pessoal. Na mentira. Entende? Então, eles são atraídos por esses espíritos enganadores que estão na maioria dos líderes. Entende? E às vezes essa pessoa vai até atacar você. Você que está falando a verdade, ele vai atacar você. Por isso que eu me preparo, eu sei disso, né? Para não entrar nesse jogo, porque é o jogo da Matrix. A gente tem que entender o jogo, pessoal. Como é o jogo aqui? Vamos jogar assim, o jogo é jogo. Então, quando você entende o jogo, você tem uma visão do todo, você se livra desses laços também. Entende? É uma coisa que está cortando para lá, mas está cortando para cá também, pessoal. Está servindo para mim, né? Esse vídeo que eu estou gravando aqui. Entende? Aí ele fala, portanto, mudar nosso costume, pois uma questão de obediência certamente traz resultados maravilhosos, evitamos muitos enganos. Então, pessoal, para a gente evitar engano, o que é que tem que fazer? A gente tem que entrar na obediência, pessoal. Né? A gente mudar o nosso costume, que se você agir, você tem que mudar, começar a entrar na obediência. Certamente trará resultado maravilhoso e evitará muito engano. Espiritualmente, isso representa um tapa na cara do diabo. Então, quando você começa assim, vai ser um tapa na cara dele. Então, quando você dá o tapa na cara dele, o que é que ele vem fazer? Ele vai vir querer lhe atingir. Porque você está batendo nele, está batendo nas ideias dele aqui nessa realidade aonde ele está tendo domínio. Você está querendo implantar outro tipo de pensamento que ele já vem colocando há muitos anos. Então, você está lutando contra o diabo. Você está batendo na cara dele quando você faz isso. Agora, quando você não faz isso, você está aderindo a ele. Você às vezes está abraçando até o diabo e não sabe. Entende, pessoal? Aí ele fala, mas é necessário que você viva pela fé. Ou seja, crendo que a palavra de Deus vai cumprir em nós, mesmo porque ele que guerreia ao nosso favor. Então, você tem que se colocar na mão de Deus para que esse Deus ajude você a guerrear contra essas forças malignas. Entende, pessoal? Você tem que fazer isso. Porque se você, como é que se diz? Não faz isso, pessoal, você está do outro lado. Aqui a gente está nessas duas dualidades, pessoal. Positiva, negativa, bem, mal, né? A gente tem essa dualidade aqui. E você, a sua consciência, a seu livre, tem que tomar a decisão qual lado você vai ficar. Entende? Aí ele fala, estamos vivendo tempos difíceis no que diz respeito à nossa fé. Então, estamos vivendo porque cada dia que vai crescendo mais o engano. Não estamos como é? Oferecido, mas Satanás, nosso inimigo, sabe que o tempo e a hora de ser destruído está chegando
e tem investido maciçamente, como temos visto, e isso de toda mais variada forma possível, utilizando principalmente a mídia. Olha aí, não sou eu que estou falando, é o espiritualista, como o nosso inimigo. Ele luta ludibriando o povo de Deus tanto quanto poder, quanto puder, mas do que nunca estamos no meio de uma grande batalha. Então, precisamos acordar, pessoal. Se vocês estão dormindo, a gente está numa batalha espiritual da fé consciencial, né? Você ainda que está aí dormindo aí, que é um dimensional, é uma pessoa que de fé, né? De que lado você vai estar batalhando? Você tem que estar, porque o inimigo está usando a mídia aí, vários meios para colocar as pessoas, pensamentos das pessoas, fazer como as pessoas se comportem. Mas ele está conseguindo por quê? Porque a maioria das pessoas estão no dorme-neném. Está dormindo. Está morto espiritualmente. Uns está morto. Uns já perderam totalmente a vida, porque já cauterizaram a sua consciência, já perderam já totalmente a sua conexão. Tem outros que só estão dormindo ainda. Precisa acordar. E é o que a Matrix não quer. Por isso que ele quer manter você na religiosidade dormindo. Entende agora, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala: quando temos consciência de que somos em Cristo e como nos posicionamos no reino do Espírito, obtemos vitória. Mas quando ignoramos quem somos e que podemos em Cristo, Satanás aproveita de nós e traz opressão. Então, um cidadão, ele está lá em um grupo religioso, ele não sabe quem é ele. Que é um ser espiritual, ele é Deus, Deus está com ele, né? Quando ele não sabe disso, ele não obtém a vitória. Mas se ele ignorar isso, de buscar espiritual, de conhecer ele, Satanás vai aproveitar e vai trazer opressão na vida. Entende? Porque Satanás me conhece. Aí ele fala: quando não detemos a força de Satanás através da intenção à batalha espiritual, estamos falando em grande fracasso. Muitas pessoas entram em verdadeira crise, dificuldade familiar, financeira, emocional, porque não percebe que Satanás está em todo momento esperando apenas uma brecha para poder entrar. Então, Satanás, aquele que ele é escolhido, que vai ser chamado, ele sabe. Então, esses escolhidos, Deus está trabalhando para que ele não tenha tenha dificuldade familiar e financeira, sabe? Que ele não consiga fazer aquilo que Deus colocou, porque ele é escolhido e ele sabe que esse escolhido vai ser usado para trazer o reino de Deus aqui, para essa realidade. Então, ele está batalhando, fazendo você não acordar, enganando você. Ele está agindo, fazendo que prosperidade você viva sem ter recurso nenhum, você tem aquele, sabe, dificuldade emocional, vai mexer com o emocional, entende? Então ele vai fazer bagaceira na vida para que não deixar que você desperte. Aí ele fala: ignorar nosso inimigo é a arma mais letal que Satanás usa para nos confundir. Então, se você ficar ignorando, não tem inimigo não, não tem... É a arma letal que o Satanás está usando para confundir aí muitos, né? Diz que não tem mal, não tem inimigo, ele está confundindo ele só sarrafiando de lá, entende? Se ele fizer com que nós o ignoremos, não lutaremos contra ele. Então, se você ignora, você diz que não tem mal, você diz que não tem inimigo, você não tem batalha espiritual. Então, você não luta. Então, se você não luta, ele aproveita, ó, couro nele, mete o couro nesse aí, pá. Então,
até você acordar para a vida, né? Aí ele consequentemente não deteremos. Então você não vai ter a força do maligno vai ter a sua casa, né? Na sua casa vai ficar lá passeando o espírito lá abusando, muita gente perturbando lá. Olha aqui, pessoal, eu tiro aqui pela casa. Olha como era para você ver. O primeiro dia que eu gravei o vídeo, olha aqui para você ver. Não foi fácil, pessoal. Mas o inimigo tem que sair. Então, ele não querendo, querendo atrapalhar essa manifestação da espiritualidade. Então, tinha espírito usando aqui mesmo, e eles não sabendo. Mas eles vão bater em retirada. Para que eu não começasse esse trabalho da espiritualidade. Entende? Existe espírito, está abusando. Então, se você não vai batalhar, não vai trabalhar a espiritualidade, ele, opa, aproveita, ó, e lança o pau em você. Até para ver se você acorda também, né? Aí ele fala, acha que Deus resolverá tudo se que tem uma postura de oração, a guerra é uma atitude matura infantil. Então, acha, Deus, só tem Deus vai resolver tudo, não sei o quê. Não, você tem que trabalhar, pessoal, você tem que entrar em oração, meditação, sabe, ter uma postura ética, moral. Você tem que agir isso, porque isso vai fazer com que a sua energia trabalhe a favor da espiritualidade evoluída. Mas tem gente usando a sua energia para batalhar contra o trabalho da bondade, da espiritualidade, pessoal. Eu sinto muito, tem gente assim, né? E aí você ficar com essa atitude imatura, infantil, dizendo que não tem guerra nenhuma, não tem espírito nenhum, é aí que ele vai gostar mesmo. Aí beleza, pau nele, pá, pá, até você acordar, né? Aí ele fala, Deus nos deu arma para usar contra os nossos inimigos destruir. Então, Cristo não dá as forças, não dá arma. Deus não dá essas armas. E quais são as armas? O apóstolo Paulo fala lá. Revertimos a armadura da verdade na cintura, com o cinturão da verdade. Né? Com a fé. Então, é o trabalho da espiritualidade. É essas armaduras que a gente tem que fazer para que o inimigo não atinja, pelo menos, a nossa vida e do nosso familiar, pessoal. Né? Porque você, quando uma pessoa está na casa orando, meditando, trabalhando espiritualmente, a espiritualidade vai proteger também os que são da casa. Né? Aí ele fala, quero alertar, irmão, a respeito do engano religioso que mascara os últimos dias. Então, existe um engano mais religioso, né? Que estamos vivendo este último dia e é inegável. É impressionante ver a velocidade que a profecia se cumpre em todos os setores da sociedade. Né? Existem aí vários sinais aí que estão acontecendo e muita gente colocando medo aí nas pessoas. Tá acontecendo aí um monte de coisa, pessoal. Entretanto, existe uma profecia que creio eu ser a mais drástica, o que tenho percebido, ser a mais acentuada nos tempos presentes. A apostasia, a distorção da verdade, o engano religioso. Então, ele falou que a preocupação nesses últimos dias é isso. E é o que o apóstolo Paulo falou, que nos últimos dias algum apostataria da fé, dando ouvido ao espírito enganador. Então, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Né? Então, o maior engano que ele está vendo, que ele está aqui, que ele está percebendo, no tempo presente, é a apostasia. Então, a pessoa estava na verdade e saiu da verdade e entrou na distorção da verdade. Começou a distorcer a verdade, o engano religioso. Então, o engano religioso aí aconteceu isso. Eu sinto muito, mas
E tem muitas pessoas, até que eu conheço, até que eu gosto dessas pessoas, mas estão lá. Né, pessoal? Engano está lá acontecendo, apostasia. Então, essa apostasia está acontecendo nesses últimos dias. Por quê? Porque o espírito do engano está acelerando para enganar mais gente. Porque se as pessoas estiverem enganadas, ela não vai poder, quando Cristo surgir, né? Não vai poder tirar ela do engano. Entendeu? Porque ela está no engano lá. É só aqueles que estão, na verdade, vibrando na verdade, que vai ser tirado desses enganos. Entende, pessoal? Eu sinto muito, mas é isso que está acontecendo. É isso que vai acontecer. Não tem como. Então, você tem que vibrar na verdade. Para você dar um tapa na cara do dia. O cara falou dar um tapa, né, pessoal? Aí ele fala, cadê? O espírito do engano na Bíblia, né? Funciona através de manipulação e distorção da verdade. Esses espíritos malignos usam a tática sutil para enganar pessoas, levá-la a acreditar em mentira e se afastar de Deus. Então, vai destruir a espiritualidade da pessoa. Eu tenho pessoas agora, pessoal, que estão com raiva de um grupo religioso aí e ela não consegue mais se conectar com Deus. Quando ela fica assim, pronto, o inimigo vai vencer a batalha contra você. Você tem que despertar abrir os olhos. Não, eu estava sendo enganado, mas existe a verdade, eu vou procurar a verdade. E você coloca no coração, aí você vai, Deus vai mostrar a verdade para você. Que está onde, pessoal, a verdade? Está em algum grupo aqui, alguma coisa? Aonde foi que Cristo falou que está o reino de Deus? Aonde foi? Quem estuda aqui comigo sabe. Você entende, pessoal? O engano que existe, Cristo está falando, mas as pessoas não se atentam. O reino de Deus está dentro de vós. Mas por que as pessoas vão buscar reino aí de Deus em outras igrejas? Vai. Aí sai de uma e diz, vou para outra agora. Está pensando que vai buscar também, depois vai se enganar. Até fulminando a fé dela, fulminando a espiritualidade dela, que ela não vai conseguir mais se conectar. É isso que está acontecendo. Aí ele fala, ele pode se manifestar através de falsa doutrina. Então, vão criar falsa doutrina, falso profeta, até mesmo através de experiências espirituais enganosas. Então, através de experiência, vai enganar as pessoas. Aí ele fala, nós enganamos a nós mesmos. Então, nós enganamos a nós mesmos, pessoal. Quando cremos em falso profeta que ele ensina prosperidade e sucesso pessoal. Cremos que a vida será só vitória, prosperidade, sucesso, viagem. Enganamos a nós mesmos quando vivemos a vida como vivemos a vida sem lembrar das palavras do Senhor. No mundo tereis aflições. Olha, o próprio Cristo, ele lembra aqui que Cristo falou, né? Eu venci, deixo minha paz, a minha paz não teme, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Então, por isso que ele disse, você fica em mim, porque o mundo aí que vocês estão agora, você vai ter aflições. Então você vai precisar da minha ajuda, da minha força, para vencer esse mundo, porque eu já venci. Então ele disse, eu venci o mundo. Então, a gente tem que estar na verdade que é Cristo para vencer esse mundo também, pessoal. Senão, o mundo vai nos vencer. O engano que está aí no mundo, que é o espírito do engano, vai vencer a gente. Entende, pessoal? Então, ele fala que a gente está enganando a nós mesmos. Então, a primeira pessoa que a gente tem que ser sincera é com quem, pessoal? É com a gente mesmo. Porque quando a gente tiver essa sinceridade, esses espíritos não vão enganar a gente. A gente vai perceber o espírito do engano. Entende? Então,
Quando cremos em falso profeta que ensina prosperidade e sucesso pessoal, então, o que é que essas pessoas estão ensinando aí, pessoal? Será que eles estão ensinando igual aqui no meu vídeo aqui? Um estudo assim, aprofunda. Será que eles estão ensinando? Estão ensinando o quê? Prosperidade, sucesso. Venha para você ter sucesso, venha! Cremos que a vida será só vitória, a vida só será vitória? Prosperidade, sucesso, viagem. Olha aí, pessoal. Olha aí a propaganda que eles fazem. Aí, quando a gente entra nisso, estamos enganando a nós mesmos. Vivemos a vida sem lembrar das palavras que o Senhor falou, que no mundo tereis aflições. Então, esquecemos até o que Cristo disse, né? Aí ele fala, nós deixamos enganar quando somos levados pela que a sociedade, a cultura diz que precisamos ter, fazer para ser feliz. E para ser feliz e completos. Só precisamos da Escritura. Só ela dita o que precisamos ou não. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, olha o que o espiritualista coloca, pessoal. Então, a gente só deixa a sociedade nos enganar. Então, você vai ser feliz aqui. Ontem mesmo eu vi uma propaganda na TV, né? Que falava sobre aqui você vai ser feliz. Se você adquirir isso, você vai ter a felicidade. Entende? Os vendedores, nossa pessoal, os vendedores são um símbolo desse engano, de passar esse engano aí à televisão. Você sabia? Por isso que eu disse que aqui os vendedores, pessoal, pessoas que é vendedora, eles são adestradas para chegar e mentir para vender o produto para a pessoa. Então, ele está fazendo o trabalho do inimigo e sendo pago por aquilo, né? Para fazer. Entende, pessoal? É isso que é coisa. Então, quando a sociedade, a cultura diz que precisamos ter ou fazer para ser feliz, então a Matrix aí que foi colocada, a cultura diz, você tem que fazer isso que você vai ser feliz, as propaganda. Então, você vai atrás desse engodo e cai no engodo. Então, os pastores estão na mesma pegada. O que é que você precisa fazer? Venha que você vai ser feliz, você vai ter prosperidade. Venha. Então, mas ele fala, para ser feliz completo, só precisa da escritura, da conexão, só ela dita o que você ou não precisa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, precisamos dessa conexão, pessoal. Tá observando a escritura para nos alinhar na frequência dimensional, na frequência elevada. O qual, quando a nossa consciência está nessa dimensão elevada, a gente não vai ser enganado. Nós enganamos quando nos sentimos super espiritual. Então, quando você também entra naquela que eu sou super espiritual, você já caiu. E tem acontecido com muitos líderes. Se lascou. Já foi, pessoal, caiu. Então, quando ele se sente... Porque, pessoal, o caminho da verdade é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. Ou você vai ser muito espiritual, ou então você vai ser ímpio. Você saiu do caminho. A sua consciência, você saiu. Aí ele fala, nos achamos superior aos nossos irmãos. Então, por isso que eu não me apresento aqui, eu sou superior a você. Eu não me apresento assim, você vê meus vídeos aqui. Porque eu sei disso. Senão, eu vou estar desviado daqui e desviar vocês tudo aí. Entende? Aí ele fala, muitas vezes quando julgamos que subimos algum degrau em direção ao Senhor, menosprezamos o nosso irmão. Então, é isso que acontece. Você sabe o que eu sou? Eu sou pastor, você é quem? Eu vi isso dentro de uma igreja, pessoal, onde eu estava. O cara estava me menosprezando porque ainda eu estava para ser obreiro, né? Aspirante de obreiro, como ele diz lá. E o outro já era ministro, era obreiro de não sei o quê.
Aí disse, você sabe o que eu sou? Eu sou obreiro, eu sou um ministro aqui, que fulano me colocou aqui como ministro, ele é ungido de Deus. Eu vi isso, pessoal. Então, você quando começa a menosprezar os irmãos, aí que é o erro terrível, pois o orgulho precede a queda. Então, tá lá no provérbio, né? O orgulho precede a queda. Então, caiu. Então, essa pessoa caiu. Então, o espírito de engano vai usar essa pessoa quando ela entra no orgulho assim. Já era, já foi. E está acontecendo isso com muita gente, pessoal. Aí ele fala, nos autos enganos também, quando a gente achamos que tudo bem com nossa alma, mesmo quando o pecado prospera. Quando o pecado cresce, certamente algo está errado e precisamos ser cortados pelo Senhor. Então, pessoal, às vezes a gente também nos engana. Porque vamos dizer, a gente tá na frequência tal, e aí está praticando coisas erradas e não percebe que está sendo levado para o engano. Aí quando vê que você viu, já está fora. Saiu da frequência. Quando você viu, eita, meu senhor, aí começa a chorar, buscar não sei o quê, para voltar para a frequência. Alguns têm essa humildade de voltar, outros não, pessoal. Outros, quando caiu no engano, o espírito domina, já era. Entende? Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse engano espiritual, pessoal? Eu já dei aqui muitos versículos, né? Mas vamos ler aqui, é Salmo 101, versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentira não permanecerá antes a meus olhos. Então, pessoal, essa pessoa vai ser, a espiritualidade vai sair dele. Ele não vai ser casa do Senhor. Ele não vai ser a morada do Espírito. Entende? Porque ele está usando de engano. Então, essa é a prova. Aquele que estão usando de engano, mentindo para vocês, falando vocês, o espírito do engano usando essas pessoas, ele não é casa de Deus. Ele não é morada de Deus. Ele não é morada do Espírito Santo. Entende? Ele está sem a conexão. Ah, ele está falando a palavra de Deus? Tá falando. Por exemplo, eu pergunto aos evangélicos, os padres, os das igrejas católicas, estão falando a palavra de Deus? Estão, né? Não é isso? Mas agora significa que é verdade? Os evangélicos vão dizer que não. Que os evangélicos combatem aí o pensamento aí católico. Você entende? Não é porque você tem que ser a morada. Não pode existir engano para que você se torne uma morada de Deus. Senão Deus vai tirar, não vai permanecer antes aos meus olhos. Então vai tirar os olhos de você. Deus vai desviar os olhos. Não, esse daí é engano. Ele vai procurar uma pessoa para que tenha uma conexão com a espiritualidade, que seja a morada do Espírito de Deus, vai procurar. Então, teve muitas pessoas, muitos líderes começaram na espiritualidade, mas Deus tirou os olhos deles, deixou ele no ego lá, e eles agora estão fazendo bagaceira. O espírito do engano tomou conta dele. É isso que acontece, pessoal. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Colossenses 2, versículo 4. Digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então, o apóstolo Paulo, digo isso, pessoal, para que ninguém vos engane. Você tem que ficar na conexão. Porque muita gente vai usar palavras persuasivas para enganar você, que às vezes está com o espírito do engano. Né? Aí ele fala, 2 Timóteo 3,
versículo 13. Mas o homem mau e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Então, essa pessoa está enganando ela própria, né? E está enganando outras pessoas. Então, essa pessoa vai de mal a pior, pessoal. Ah, mas eu vejo aí muitos enganadores se dando de bem. Você está pensando que essa realidade ele está se dando de bem? Ali ele está se dando de muito mal, pessoal. Mesmo que ele tenha prosperidade, estejam bem agora. É a ruína dele. Por isso que Cristo diz assim, vinde a mim, compre ouro. Vocês são pobres, não estão com a verdadeira riqueza. Entende lá que tem lá em Apocalipse? É isso que Cristo fala. O mais que você demonstra, é por isso que Cristo fala, não atente para as coisas que o homem tem, porque o homem não é conhecido pelos bens que ele possui. Um homem de Deus não é conhecido por isso. Mas quantos aí pregam que para ser o homem de Deus tem que estar com essa prosperidade? Entende o engano que existe aqui, foi colocado, o espírito de engano, colocaram isso na mente das pessoas? Estão aí. Aí, Provérbio 12, versículo 5. O pensamento do justo são retos, mas o conselho do ímpio é engano. Então, o conselho do ímpio, daqueles que é descrente, vai ser engano, pessoal, para tirar, para destruir a sua espiritualidade. Aí, Salmo 120, versículo 2. Senhor, livra-me a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganosa. Então, você tem que fazer essa oração que o salmista fez, né, pessoal? Senhor, livra minha alma. Não deixa eu cair na mão dessas pessoas. Livra minha alma dos lábios mentirosos, então, da pessoa que está falando mentira e da língua enganadora. Me livra, Senhor. Então, quando você sinceramente fazer uma oração dessa, como o salmista fez, Deus vai lhe mostrar a verdade, vai livrar você do engano. Entende, pessoal? Primeiro a gente tem que ser sincero com a gente. É por isso que a gente tem que ser sincero com a gente, pessoal. Você quer o quê? A verdade ou o engano? Você tem que ser sincero com você. Foi a pergunta que o espiritualista fez lá. Porque quando você decide que quer mesmo a verdade, Deus vai mostrar para você. E às vezes a verdade, às vezes machuca, não é boa também. Entende, pessoal? Às vezes não vai trazer, porque vai machucar a gente para a gente consertar nossa maneira de que está levando aqui, né, pessoal? É por isso que você tem que decidir. Aí ele fala, 1 Coríntios 15, versículo 33. Não vos engane, as más conversações corrompem o bom costume. Então, se você está numa má conversações, vai corromper o seu bom costume do que você vem fazer aqui moralmente e eticamente. A Bíblia é verdade, pessoal. E isso está acontecendo. Não tem como evitar. Só evita se vir para a verdade. Aí ele fala, Tito 1, versículo 10. Porque há muito desordenado, faladores, vão, enganadores, principalmente o da circuncisão. Então, olha o que Tito fala aqui, pessoal. Ele fala, porque há muito desordenado, né? Pessoas, faladores, fala muito, né? Vão enganadores, então, estão enganando muitas pessoas. Principalmente o da circuncisão. Então, principalmente era o que a circuncisão? Era os judeus. Naquela época ele viu que tinha muitos judeus enganando muitas pessoas, tirando a conexão das pessoas da verdadeira espiritualidade. Entende? É isso que estava acontecendo. E os discípulos aqui, ó, Tito, um dos discípulos de Cristo, estava percebendo isso, né? Aí ele fala, para que, Efésios 4, versículo 14, para que não seja mais menino inconstante, levado
em roda por vento de doutrina, pelo engano de homem, que com astúcia engana fraudulosamente. Então, pessoal, a gente tem que estar na vibração, na conexão com Cristo interior. A gente tem que estar trabalhando para que a gente não seja mais menino. Então, se você não cresce, você não quer crescer consciencialmente, né, espiritualmente, você fica menino, você vai ser enganado. Porque menino não tem muito conhecimento, é levado pela outra pessoa. Então você vai ser levado por ventos de doutrina, pelo engano de homem. Então, os homens enganam pela astúcia. Então, esses homens estão com a mente já maligna. A astúcia está usando o que a serpente usou lá para enganar Eva, astúcia. E engana fraudulosamente. Então, engana fraudulosamente. Então, você vai ser levado se você continuar menino. Então, por isso que a gente está estudando para a gente crescer consciencialmente, a gente se tornar maduro, um homem, não ser mais menino. Aí, quando a gente ser um homem, a gente não vai ser enganador. Você já viu você vai enganar o homem? Não, não, epa, eu sei isso aí não é certo, não. Não, não, não é verdade, não. Entende? Mas o menino, ele não percebe o que é ser. Ele, como diz lá, você tem que tomar o leite até você crescer para discernir tanto o bem quanto o mal. Então você vai ter discernimento. Entende, pessoal? A Bíblia fala sobre a gente ter que crescer espiritualmente para não ser esse engano espiritual não pegar a gente, né? Aí o que é que ele fala mais? É 2 João 1, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, o qual não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e anticristo. Então, tem muitos enganadores. Desde o começo lá dos apóstolos até hoje tem enganadores aí. Esse espírito ainda está aí, pessoal. Entraram no mundo, né? Que Satanás, quando entrou no mundo, ele dominou as mentes. A maioria da humanidade está com a mente dominada aí, no poder de Satanás. É por isso que o mundo, o domínio é dele. Por isso que quando a gente vem falando aqui a verdade, a gente é atacado. Entende, pessoal? A gente precisa entender isso. Tá pensando que o mundo aqui... Então, se o mundo é de... Tá na mão dele, as mentes tá... Então, isso aqui é um umbral, pessoal. Um umbral lá no mundo espiritual é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Entende? Mesma coisa. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Tiago 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Então, pessoal, quando a gente ouve a palavra e não começa a praticar, fazer o bem, as coisas, ter esse sentimento, essa conexão, a gente está enganando a gente mesmo. Não adianta. Você está indo para a igreja aí, ouvindo, depois está praticando as coisas, você está enganando a si mesmo. E vai ser um instrumento para enganar as outras pessoas. O espírito vai aproveitar esse engano que você está aí e vai querer para enganar as outras pessoas. Aí o que é que ele fala? Mateus 24, versículo 4. E Jesus respondeu, disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, o próprio Cristo falou para a gente ter cautela, né? Aí, 2 Tessalonicenses 2, versículo 10. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Então, pessoal, a pessoa que vai ser enganada, né? Vai estar em toda a injustiça, é aqueles que não receberam o amor da verdade, que é o amor de Cristo, para se salvarem. Então, eles vão estar propensos a ser enganados pelo espírito que está aqui no mundo, o espírito de engano. Então, é isso que está acontecendo, pessoal. Aí ele fala, Gálatas 6,
Versículo 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, nada não sendo nada, engana a si mesmo. Então, quando o cara começa a entrar no orgulho, o ego dele, ele não é nada, mas ele começa a dizer que é alguma coisa, pronto, ele já está enganando a si mesmo. Aí vai ser o quê? Essa brecha vai ser uma brecha para que esses espíritos de engano entrem nele para você enganar outras pessoas. Então, a mesma coisa que acontece quando uma pessoa desperta, vai começando a despertar as outras pessoas, a mesma coisa é quando uma pessoa entra nesse engano, nesse orgulho, e aí vai começar a enganar muitas pessoas. É assim, pessoal. É assim que funciona. Tá? Não tem para onde correr. Aí ele fala, Marcos 13, versículo 22. Porque se levantarão falso Cristo, falso profeta, e farão sinais e prodígio para enganarem, se possível, até o escolhido. Então, olha o que Cristo olha o que Cristo fala, pessoal. Então, nos últimos dias vai se levantar falsos Cristo, falso profeta, né? E farão sinais. Então, esse falso Cristo vai fazer sinal e prodígio, se possível, para enganar as pessoas, né? Se possível, até enganaria os escolhidos, mas os escolhidos não vai ser enganado, por causa que ele vai entrar em conexão com o verdadeiro Espírito de Deus. Aquele que está vibrando na verdade, ele não vai conseguir ser enganado. É o escolhido. Entende? Mas as outras pessoas vão ser enganadas? Vai, pessoal. Eu sinto muito, mas já está sendo enganado, né? Já está sendo. Aí ele fala, Efésios 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavra vã, porque por essas palavras vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Então, os filhos que desobedeceram está na posição, na frequência da obediência, na frequência dimensional. E isso aconteceu com os anjos também, né? Teve anjo que foi enganado e saiu da frequência, da posição dele, do serviço do bem ao próximo. Eles saíram, né? E perderam a chance. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Coríntios 3, versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Então, olha o que o apóstolo fala. Ninguém engane a si mesmo. Seja verdadeiro com você. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Então, faça a loucura que a gente vem fazendo aqui. Que muitos acham, não, Samuel já está louco, é louco. A minha família aí me chamou tudo de louco aí, ó. Entende? A gente tem que se fazer de louco para a gente ser sábio. Eles não sabem o que está dizendo. Está sendo influenciado aí por espíritos enganadores, né? Que vai querer manter ele nessa frequência. Ele não quer que você saia da frequência baixa. Entende? Aí aqui, 1 Timóteo 4, versículo 1 até o 3. Vamos ler aqui. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espírito enganador e doutrina de demônio. Então, o apóstolo Paulo, né, falando para Timóteo, vai acontecer isso nos últimos dias, pessoal. Por isso que tem um aumento do engano. Por isso. Aí, versículo 2. Tais ensinamentos vêm de homem hipócrita, então, que tem uma máscara. A hipocrisia é uma máscara. Ele não é aquilo. Ele está se fazendo de bonzinho, mas ele não é aquilo. E mentiroso, então. Ele está mentindo, que tem a consciência cauterizada. Então, eles já cauterizaram a mente dele. Aí, versículo 3. E proíbe o casamento e o consumo de alimento que Deus criou para serem recebidos como ação de graça pelos que crê e conhece a verdade. Então, ele está falando aqui
desse espírito que vai dominar o homem, que ele vai querer proibir casamento, né? Não quer que as pessoas tenham seu matrimônio aí, sua união. E o consumo de alimento que Deus criou. Então, o alimento que Deus criou é as coisas naturais. Então, vai ter alimento que vai ser para a destruição do nosso corpo, né? Que se serem com ação de graça pelos que crê, que conhece a verdade. Então, esses alimentos são bons, principalmente o alimento espiritual. Então, ele vai proibir isso. Está proibido. Entende? Aí o que é que fala mais aqui? É Colossenses 3, versículos 9 e 10. Não minta uns aos outros. Aí, ó, pessoal, a gente não pode. Por quê? Porque se você mente, você entra na outra frequência, né? Por isso que a gente tem que falar a verdade um para o outro, não mentir, para que a gente fique na frequência da verdade. É uma frequência. A verdade é uma frequência que você tem que ficar. Se você mente, começa a enganar, mentir, para ter vantagem, para adquirir dinheiro, você está entrando no engano da ilusão aqui do mundo. Então, e enganando a outra pessoa, o que é que acontece? Os olhos do Senhor não vai ficar sobre você. Ele não, porque os olhos estão em cima do justo, daquele que busca fazer o bem. Então, os olhos de Deus, a espiritualidade, sai de perto de você. Então, se sair perto de você, qual é o espírito que vai estar com você? Entende, pessoal? Entende? Isso aconteceu com muita gente. Começaram até, na verdade, mas depois deixaram, começaram a entrar mentira, engano. Aí entrou, o inimigo entrou de sola, ó, solando, vá, tá? Já foi. Aí ele fala, não mintam ao outro, visto que vocês já dissiparam do velho homem, com suas práticas se revertiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, quando você criou um novo homem ali, Deus está criando você para se tornar uma imagem que é a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. A gente vai ser a imagem do Criador, a gente vai passar aquela imagem da bondade, do amor, né, da alegria. Foi o que Adão perdeu, aquela imagem lá no início, que foi enganado pelo a astúcia, né, do inimigo lá, enganou ele. Ele é, entende? Então, agora Cristo está trazendo essa conexão para que a gente venha ter essa imagem do nosso Criador. Porque a Bíblia fala que Deus criou o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, fez a imagem de Cristo, é essa bondade, é essa. Então, Cristo veio passar a imagem de Deus. Então, quando a gente chega a essa imagem, a gente se torna a imagem de Deus também. É esse o trabalho da espiritualidade. Entende, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? 2 Coríntios, tá bom o estudo, né, pessoal? Tá profundo, né? 2 Coríntios 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiro fraudulento, transfigurado em apóstolo de Cristo. Então, ele se transfigura, pessoal. Por quê? O Espírito, ele vem comer a verdade, né? Então, ele tem que se transfigurar de bom, que é bonzinho, vai fazer o bem a vocês, vai dar assistência a todos. Então esses obreiros fraudulentos, né? Falsos apóstolos e obreiros, transfigura em apóstolo de Cristo. Então, ele se transfigurou, mas não é, né? Aí o que é que fala? Mateus 22, versículo 29. Jesus, porém, respondeu e disse, errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Então, as pessoas erram, pessoal, porque não está sendo dirigido pela Escritura, pelo Espírito.
para entender o que tem na Escritura. Por quê? O que tem na Bíblia ali foi colocado como uma metáfora, uma coisa escondida, como código. Você só vai entender se você tem a conexão com o Espírito. Aí o Espírito guia você. Mas quando não tem o Espírito, pessoal, é perturbação para toda a vida. Então, aquela palavra pode matar você. É por isso que diz, a palavra mata, mas o Espírito vivifica. É por isso que tem na Bíblia. Porque você precisa ler as Escrituras com esse guia, com essa conexão. A maioria das pessoas lê sem o guia, pessoal. Ele não procura conexão com a espiritualidade. Então, ele lê, então, ele interpreta. Nossa, eu assisto várias, eu vejo cada interpretação, pessoal. Nossa, é de tirar, de rachar a moleira, pessoal. Entende? Falando, eu já vi até um falando que o apóstolo Paulo é da Matrix. Você entende, pessoal? Você entende por que a gente tem que estar na verdade? A gente tem que se cuidar, cuidar da nossa espiritualidade. Você entende agora? Então, meus vídeos aqui, meu canal vai ser para isso, pessoal. Para falar essas verdades para você. Pode doer um pouquinho no começo, vai doer, mas a gente tem que ficar nessa verdade. Se você é da verdade, você fica na verdade. Se não for, vai sair. Porque não vai aguentar, o espírito que está com ela não vai aguentar, vai começar a sair quando vai vir eu falando. Aí ele fala, Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não está na carne, mas no espírito. Se é que o espírito de Deus habita em você. Mas se alguém não tem o espírito, não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se você não tem o espírito de Cristo, aquele espírito de bondade, de fazer o bem ao próximo, de, sabe, aquela conexão, se você não tem, você não é dele. Então, qual é o espírito que está com você? Tem dois espíritos, o espírito do engano e o espírito de Cristo. E aí? Entende, pessoal? Não tem para onde a gente correr. A gente pode correr, mas não tem. A gente tem que ficar do lado da verdade. Aí é 1 Reis 22, versículo 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos esses profetas. E o Senhor falou o mal contra ti. Então, todos aqueles que não ficam na verdade, pessoal, o Senhor permite o espírito do engano, como é que se diz? A mentira, o espírito da mentira, do engano, né? Na boca de todos este profeta. Então, naquele tempo, segundo a ele viu que foi assim que falou o profeta. Olha, avisa aí que ele não quer dar ouvido, então o espírito do engano vai tomar conta dele. Então, se a gente não permanece na verdade, pessoal, o espírito do engano vai tomar conta da sua boca, dos profetas, vai começar a enganar, levar vocês para o erro. É isso, pessoal. Entende? Já isso é desde os antigos, já vem acontecendo. E está acontecendo. Por isso que a gente tem que vibrar na verdade. Tem que ter essa vibração de verdade. Tem que ser sincero com a gente. Entende? A sinceridade e a humildade. Então, isso vai abrir o chakra coronário que vai nos conectar à espiritualidade. E a gente não vai ser enganado. Entende, pessoal? Graças a Deus, queria agradecer a você por mais um vídeo. Nossa, 59 minutos, quase uma hora, hein, pessoal? Aqui falando para vocês nesse segundo round que a gente está aqui, mas porque esse tema é importante, pessoal. O engano espiritual está aí, tem um espírito aí.
Então, quando você não se coloca, não vibra na verdade, o espírito do engano vai pegar você. Não tem para onde correr, né? Diz igual aquele ditado que me disse: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Entende? Não tem o ditado aí? Então fique na verdade. Você vai estar protegido, não vai alcançar. Seja sincero com você e com as outras pessoas. Pronto, aí não, você vai dar um tapa na cara do diabo. Ele não vai conseguir fazer de você instrumento para enganar outra pessoa. Entende, pessoal? É isso que eu estou falando, graças a Deus. Acabei mais um vídeo aqui. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!